pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Hoje, na nossa quarta aula, nós iniciaremos com os desenhos no CorelDRAW. Vamos começar hoje com as figuras geométricas e especificamente os quadrados e retângulos. Bem, vamos iniciar a videoaula criando um novo documento. Só colocar aqui aula 4, deixar o tamanho padrão, ok. Certo, está aqui a nossa área de trabalho. Como alguns de vocês devem se lembrar na videoaula na qual eu fiz a apresentação do Corel, nessa parte aqui da interface, nós temos algumas ferramentas que são bastante utilizadas. Dentre elas, nós temos as ferramentas de formas. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar com a ferramenta retângulo. A ferramenta retângulo, assim como a círculo, polígono e dentre outras, é bastante utilizada para criar desenhos complexos baseados em formas geométricas, assim como outros tipos de desenho. Bem, para se criar um retângulo é simples. Basta selecionar a ferramenta retângulo aqui, clicar em algum ponto, arrastar e está feita a figura. É possível rotacioná-la, selecioná-la e etc. A ferramenta retângulo, ela, por padrão, gerará uma forma, um retângulo no caso, de acordo com o tamanho que você especificar, sem manter algum tipo de proporção. Caso seja necessário a construção de um quadrado, por exemplo, pode-se fazê-lo pressionando a tecla Ctrl e repetindo o processo da construção de um retângulo qualquer. Nota-se que dessa vez a figura formada será obrigatoriamente um quadrado. Note-se que é impossível eu ter mais largura do que altura. Ele manterá uma mesma proporção, gerando um quadrado. Aqui, solto o mouse, tecla Ctrl, é construído um quadrado. Existe outra forma também de produzir um retângulo, que é chamado triângulo de 3 pontos. É um retângulo um pouquinho mais avançado, mas também bastante tranquilo de se trabalhar. A diferença desse de 3 pontos é que, ao contrário do retângulo comum, que ele começa da esquerda ou da direita, enfim, mas numa mesma posição, a ferramenta retângulo de 3 pontos permite que a forma seja desenhada na inclinação desejada. Por exemplo, se eu quiser desenhar um retângulo, um losango, que é pode-se dizer como um quadrado invertido, eu posso clicar num ponto aqui, arrastar, e ao soltar, eu tenho a possibilidade de construir a figura num ângulo diferente. A ideia da ferramenta de 3 pontos é a construção da figura baseada em 2 pontos especificados inicialmente, o inicial, a origem, vamos dizer a origem aqui, um segundo ponto qualquer, que é onde será solto o mouse, e o último ponto é a parte onde vai se dar o último clique e é quando a figura está pronta. Assim como o retângulo comum, ao se pressionar Ctrl, a figura gerada será um quadrado. Vamos exemplificar aqui. Pode-se observar que, assim como no retângulo comum, na ferramenta comum, quando pressionado Ctrl, ele manterá uma proporção. Aqui, conseguindo gerar o losango que eu havia falado que seria o exemplo. Bem, pessoal, agora que eu já mostrei como construir formas geométricas utilizando a ferramenta retângulo, com um pequeno exemplo,
Vamos montar um personagemzinho bem simples, bem tosquinho, utilizando a ferramenta de retângulo. Vamos construir um robozinho aqui. Eu peço que vocês tentem acompanhar e praticar bem, mesmo as ferramentas básicas, porque elas são a base para aquilo que será avançado nas próximas aulas. Vamos lá, construímos a cabeça, um tronco, uma perna, outra perna, braço, os olhos, a boca, fazendo as orelhinhas dele, um quadradinho, dá um zoom e fazer essas orelhinhas com a... Opa! A quadrada tá meio chatinho agora. Com um retângulo de 3 pontos. Aí o nosso robozinho. É bem simples a utilização dessa ferramenta. Tanto a variação do retângulo comum quanto o retângulo de 3 pontos. É bem tranquilo. Só que é bastante importante a prática dessa ferramenta, porque muitas figuras, muitos desenhos terão a presença quase certa de um retângulo. Diversos tipos de desenhos mesmo. Desde os mais tosquinhos, quanto como esse robozinho aqui, quanto figuras mais avançadas, diagramações, fundos de tela e etc. Bem, pessoal, agora que nós já construímos o nosso robozinho, uma última funcionalidade em relação à ferramenta retângulo que eu gostaria de apresentar são as pontas, as pontinhas das bordas. A ferramenta retângulo, ela permite, além da construção de retângulos com ângulos retos aqui, arestas, vértices, quer dizer, desculpa, bem definidos, pode-se também fazer retângulos com as pontas arredondadas. Para isso, basta selecionar nesse menu, selecionar primeiro o objeto, é claro, e nesse menuzinho contextual aqui, escolher a opção de como a borda será trabalhada. Deixa eu só girar esse retângulo aqui. Para girar aperta 2 vezes selecionando o objeto. Bem, vamos lá. Está selecionado aqui, já vem por padrão selecionado. E aí, para aumentarmos os cantos, nós variaremos esses controles aqui. Cada controle tende a aumentar uma proporção específica. Assim, por exemplo, eu aumento aumento de todos. Mas, caso seja da vontade do artista, pode-se fazer isso também, pode-se fazer esse arredondamento em cada canto individual. Para isso, se observarem bem aqui, entre os dois controles, 4 controles, existe um cadeadinho que mantém a proporção de todos os cantos. Ao desselecioná-lo, cada canto será trabalhado de forma diferente. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse está arredondado, enquanto esse aqui de baixo não. Em geral, utiliza-se com um arredondamento igual para todos, mas, dependendo da situação, pode-se utilizar um arredondamento diferenciado. Além do arredondamento, existe também esse, vamos dizer assim, um canto para dentro, um arredondamento para dentro. Ao contrário do arredondamento comum, que simplesmente arredonda as bordas, esse aqui cria uma espécie de buraquinho para dentro. Quem já viu, já deve ter observado diversas logomarcas, etc., já deve ter visto alguma forma parecida com essa. Um retângulo com esses cantos dessa forma aqui. Para fazer isso é simples. Constrói o retângulo,
seleciona o canto com vieira e, através desses controles aqui, edita-se o tamanho do canto. Por fim, existe o canto chanfrado, que substitui as bordas, que antes poderiam ser arredondadas, retinhas para dentro, por bordas retas numa diagonal aqui. Sobre o retângulo, essas são as principais funções disponíveis quanto a ele. Na próxima videoaula, nós vamos avançar para a próxima ferramenta, que é a da elipse. Posteriormente, trabalharemos com os polígonos. As ferramentas de forma que trabalharemos serão assim, sequenciais, vamos passando de uma por uma. E eu peço que pratiquem bem, façam figuras, mas dominem bem a ferramenta até ficar confortável o desenho com elas, para daí nós futuramente chegarmos às ferramentas mais avançadas que exigirão esse conhecimento prévio. Muito obrigado por assistir a videoaula e até a próxima.